Comprei um apartamento com o objetivo de reformar e revender. Como vocês já sabem, eu chamo esses apartamentos que têm muito potencial, mas que ninguém vê valor, de patinhos feios. Esse daqui não é um patinho feio, é um patão. São 195 metros quadrados e o estado que ele se encontra hoje, ele é deplorável. Talvez ele seja um dos piores apartamentos que eu já tenha visto. Ele está no mínimo no meu top 3. Não existem vícios ocultos porque estão todos expostos. E a gente vai conhecer esse apartamento, vai conhecer um pouquinho da planta baixa, um pouco do que a gente pensa em fazer de intervenções e também um pouco da localização do empreendimento para que vocês vejam todo o nosso negócio sendo montado. Ao longo de muitas semanas, a gente vai estar mostrando um pouco da evolução, do desenvolvimento do projeto, de escolhas que nós estamos fazendo, de erros que podem ter acontecido, imprevistos, acertos, tudo isso para a gente mostrar todo o negócio, todo o desenvolvimento, até a entrega de chaves desse imóvel para o mercado imobiliário. Vamos começar por aqui e começar a entender um pouco esse imóvel. Esse apartamento aqui, a gente encontrou ele há um ano num portal de leilões. Um pouquinho mais de um ano no portal de leilões. Mas basicamente, o leilão, a gente encontrou ele hoje, o leilão era amanhã. Não dava tempo hábil de entender o edital, de baixar dinheiro. Na época a gente nem tinha o dinheiro para comprar ele à vista, tá? Então, a gente pensou, tá, não é para nós. Em seguida nós vimos que tinha sido arrematado, então ok, esquecemos esse apartamento. Agora, em março de 2026, nos foi oferecido uma cobertura nesse empreendimento aqui. Quando a gente veio visitar, a gente comentou com a Cris, que foi quem nos vendeu o apartamento. A gente viu uma cobertura no ano passado em leilão. E ela falou, é essa cobertura mesmo. Foi essa cobertura que foi a leilão, mas que só foi desocupada em fevereiro de 2026. Só foi desocupada em fevereiro de 2026. O que isso significa? Que tinha gente morando nessa cobertura até fevereiro de 2026. E quem nos vendeu, quem arrematou esse apartamento no leilão, fez uma limpeza antes de entregar ele para o mercado imobiliário. Então, vocês já sabem que se vocês estão achando que está ruim agora, devia estar muito pior. Vamos conhecer agora para entender um pouquinho do potencial desse apartamento e o que a gente está pensando em fazer. Aqui a gente tem a nossa porta de entrada. Da nossa porta de entrada, em seguida a gente já entra para a cozinha. A cozinha, ela tem um espaço muito bom, mas a gente entende que pode ser ainda melhor. Essa parede aqui, nós vimos que a gente consegue fazer integração com a sala. E a gente pensou em fazer aquela integração, mas tendo portas com fechamentos também, que é a cozinha aberta pode ficar toda aberta, que a cozinha fechada dá para fechar. Esse espaço de área de serviço, a gente pensa em eliminar, integrar a cozinha até aqui, para a gente aproveitar a iluminação natural e a ventilação natural que tem da cozinha e passar essa nossa área de serviço para o antigo dormitório de serviço, aquela dependência de serviço que antigamente tinham na maioria dos apartamentos. Algumas coisas que eu quero pontuar antes da gente continuar o vídeo. Vocês vão ver que o vídeo ele pode ficar um pouco escuro. Por quê? A gente tá sem luz ainda no apartamento, então não temos luz. A única iluminação que temos é a iluminação natural. E hoje, o dia ele não tá lá essas coisas, tá? Aquele dia bem nublado, porto-alegrense, frio e úmido. Então, quem tiver nesse apartamento, até a rinite já me atacou, tá? Antes de nós entrarmos na nossa dependência de serviço, nós vamos ver ao longo do apartamento que existe um protagonista por aqui. São as fitas. O Durex. Por quê? Porque eles estão lutando para conter infiltrações, para conter quedas de azulejos. Então, por aqui, eu não sei como e não sei por quê. Na verdade, porque eu sei, né? Mas eu não sei como que o Durex resistiu tanto tempo. Um agradecimento ao Durex. Agora a gente entra na nossa dependência de serviço, que vai ser a nossa lavanderia. Aqui é o nosso antigo dormitório de serviço, que é uma super lavanderia, inclusive com ventilação natural. A janela não há. Ventilação natural por aqui, tem uma boa área de serviço e aqui a gente ainda tem um banheiro de serviço. Por aqui os Durex, eles não aguentaram os revestimentos, acabaram caindo mesmo. Mas a gente tem um bom banheiro de serviço.
que nós vamos continuar mantendo ele aqui com acesso direto pela lavanderia. Saindo aqui da nossa antiga lavanderia, a gente entra para a cozinha e a gente consegue ter uma outra visão da cozinha. Por aqui seguimos com muitas fitas segurando esses revestimentos. Eles estão totalmente estufados. Eu até já tirei alguns. Por quê? Porque eu decidi que agora todos os patinhos feios que a gente fizer, a gente vai fazer bandejas em homenagens a eles. Olha só, vou colocar a bandeja, os revestimentos colados e vai ficar uma bandeja bem estilosa, como uma lembrança daqueles revestimentos que foram os iniciais, porque aqui tá tudo original, tá? Isso daqui tá desde a construção, não teve nenhuma intervenção. Entrando por aqui, a gente entra na nossa sala de estar. Essa escada aqui, o primeiro vídeo que eu postei, todo mundo achou a escada linda, porque na verdade é a única coisa bonita que restou desse apartamento, além da vista e além do potencial que existe. Mas essa escada ela não vai ser mantida aqui, porque nós acreditamos que escadas caracol, no formato caracol, elas não são tão seguras, elas podem também baixar um pouco o valor do imóvel no mercado. Então a gente vai trazer a escada para cá, uma escada mais reta, não essa escada caracol. Entrando aqui na cozinha, entrando aqui na sala de estar, nós temos a janela, que aqui a gente tem uma orientação norte, e isso daqui é um ponto muito positivo desse apartamento. A gente tem orientação norte e oeste. A orientação norte é aquela que tem o sol todo dia, o oeste é o sol da tarde. Nós não conseguimos ver tanta iluminação natural entrando por aqui, porque não funcionam essas janelas. Então, até assim, nem vou forçar tanto funcionar, porque, como vocês podem estar vendo por aqui, elas estão sobrevivendo. Temos muitas infiltrações por aqui na laje, mas porque essa área aqui, lá em cima, é uma área aberta, que não existe mais impermeabilização. E tem alguns ralos que são ralos bem pequenininhos. Entrando aqui para os dormitórios, para que vocês entendam a tipologia, são 195 metros quadrados, 3 dormitórios, uma suíte. Aqui, desses dois lados, nós temos os 2 dormitórios, que são os dormitórios que são atendidos pelo banheiro social. Os dormitórios têm tamanhos muito bons, orientação solar ótima também. Aqui, a orientação norte, a gente tem janela, a gente tem árvores, a gente está mais ou menos na copa das árvores. Nós estamos no 7º andar. Aqui do lado é um hotel, é o Lagueto. E essas árvores, elas são parte do terreno do hotel. Elas precisam ser um pouco podadas também, mas a antiga proprietária não deixava acessar nada por aqui para podar. Então, por isso que elas estão também invadindo tanto aqui. Saindo desse dormitório, a gente entra no 2º dormitório, que é um pouquinho maior. Então, basicamente, tem a suíte. Esse aqui é o primeiro dormitório principal depois da suíte. E o outro ali é o 3º dormitório, que é um pouquinho menor, mas que tem tamanho de suíte master dos apartamentos novos. E entrando aqui na suíte principal, a suíte principal, ela tem o sol oeste. Ela é a que não tem a vista da copa das árvores, ela acaba tendo esse prédio aqui nos fundos. Tá com muita infiltração, o durex, ele segue por aqui. As esquadrias, eu não preciso nem dizer que elas vão ser todas trocadas. E a gente vai trocar as esquadrias para PVC. Dentro, nós vamos manter as esquadrias brancas e fora a gente vai manter na cor amadeirada. Porque o PVC, ele nos permite ter 2 materiais. O branco a gente vai trazer para dentro para ficar um pouquinho mais atemporal. As portas vão ser trocadas para brancas, os rodapés vão ser brancos. Então, tudo isso a gente vai trazer uma carinha um pouquinho mais universal para o apartamento. Essa daqui é a suíte principal. Na suíte principal, a gente tem ventilação natural que dá para um poço. Então, a ventilação natural, ela não é muito bonita à vista. A gente vai neutralizar ela com vidro leitoso. Vamos trocar todo o layout aqui, trazer o box para cá, o vaso sanitário para lá e a cuba manter aqui. Detalhe para a cuba, tá? Essa cuba aqui, eu não sei se era um tanque, o que que era, mas ela não é condizente com uma cuba de banheiro. Tudo bem, nada aqui tem muita lógica. Aqui, no piso dos dormitórios, era um carpete
que foi retirado antes do imóvel ser colocado à venda depois da arrematação do leilão. Adiantou alguma coisa? Talvez menos ácaros para quem está entrando aqui dentro. E antes de voltar para a sala para a gente subir, a gente entra no banheiro social. O banheiro social também tem um bom tamanho. Nós estamos vendo o que a gente vai fazer aqui, se nós vamos colocar o box para cá, por causa da janela, trazer o vaso sanitário para cá e a cuba para cá. A gente está estudando ainda o layout desse dormitório aqui. Não precisa nem dizer que tudo vai ser trocado, né? Esse piso aqui não é um piso de tabuão, que muita gente falou, ai, tentem manter esse piso. Não é tabuão, é um laminado bem fininho, horroroso, que inclusive tá todo machucado já, não tem recuperação. Nada aqui tem recuperação. Talvez a melhor coisa que possa ser daqui é essa escada, que a gente não vai manter, e o ar-condicionado. Talvez aquele ar-condicionado ali seja o grande sobrevivente aqui, porque de resto, subindo então aqui para o segundo pavimento, a gente consegue ver que tem infiltrações por tudo, mas porque a água está escorrendo ali da laje não impermeabilizada. Na verdade, uma laje que deve ter sido impermeabilizada há 40 anos, 50 anos. Sejam muito bem-vindos ao segundo pavimento. No segundo pavimento, nós conseguimos ver que a área fechada ela não é tão grande e a gente tem uma grande área aberta. De acordo com os estudos que a gente viu aqui da região, nós entendemos que seria melhor aumentar a área aberta do que manter esse tamanho todo de área aberta aqui. Vale lembrar, nós estamos no sul do Brasil, em Porto Alegre. A gente tem um tempo que ou é muito quente ou é muito frio e são poucos meses onde é confortável a temperatura de ficar também na parte externa. Então a gente entendeu que aumentar essa parte interna aqui em cima vai ser bem importante. Aqui tem churrasqueira, no sul não pode faltar churrasqueira. Vamos ver se ela vai ser mantida nessa posição aqui ou não, porque a nova escada, ela vem mais ou menos nessa posição aqui. Então a nova escada lá embaixo, a gente entra por aqui e quando subir, vai ficar mais ou menos aqui. Quem chegar lá de baixo vai chegar por aqui. Essa parte aqui toda vai estar como uma laje, né? Isso daqui é uma antiga divisória de escritório. Não sei para que é isso, talvez para não entrar tanta água, porque aqui quase não se tem esquadrias, não sei. Aqui atrás a gente tem um lavabo. O lavabo, ele é o melhor ambiente que tem hoje da casa, junto com o ar-condicionado ali de baixo. Ele tá ok. Não tá nada demais. Aqui não tem vidro. Isso daqui a gente vai fechar, porque provavelmente ali a gente vai ter a área fechada, então a gente não quer essa falta de privacidade de alguém usar o lavabo e ali ter alguém na sala de estar, por exemplo. Saindo aqui do lavabo, nós temos um espaço que é um grande depósito. Nesse depósito aqui, não dá para ficar de pé, mas dá para colocar mala, árvore de Natal, tudo aquilo que a gente não precisa acessar todos os dias. Teve muita gente falando, faça uma adega aí, mas assim, eu não sei. Isso daí a gente deixa para os futuros proprietários escolherem o que fazer por ali. Saindo daqui da parte fechada, nós entramos para a área aberta. Sejam muito bem-vindos a essa área aberta. E aqui a gente consegue entender o porquê daquele caos lá de baixo. Então, basicamente, não temos nada de impermeabilização aqui. Esse peitoril aqui, obviamente, ele vai ser todo trocado. Aqui teve uma intervenção do condomínio, porque estava perigoso, e o condomínio teve que fazer essa intervenção para não cair, porque o antigo proprietário não ia fazer a troca, já estava no processo de leilão. Nós temos esse espaço aqui, que vai ser parte do espaço aberto, que a gente vai ter. Aqui nós pensamos em deixar um ponto para poder ter uma jacuzzi. Nós temos uma vista e muito sol por aqui. Aqui, para quem é de Porto Alegre, para quem não entendeu ainda, essa rua aqui é o Jardim Cristófel. E aqui a gente está na Doutor Vale, que é na frente da Praça do Demai. Já já a gente vai descer lá para ver.
Tudo por aqui vai ter que ser restaurado e essa parte aqui que nós pensamos em fazer o fechamento. Pelo menos da porta para cá, fazer o fechamento talvez até aqui e deixar um jardim de inverno aqui. É uma ideia, ou talvez uma lavanderia. Estamos pensando nesse projeto. Inclusive, todo mundo pode nos ajudar. Aqui, a minha sogra já veio e já colheu nozes. Ó, olha a delícia. E são boas. Então, olha que chique. Comprar um apartamento e ter nozes. Visto todo o apartamento, agora está na hora da gente conhecer todo o entorno, para que vocês consigam entender o porquê que a gente quis enfrentar realmente essa bronca. Porque é uma bronca, dá um friozinho na barriga, mas pensando na localização, pensando no valor que a gente comprou o imóvel, nós entendemos que tem um custo muito alto aqui de investimento. Nós estamos projetando 600 mil em investimento por aqui, mais de R$500 mil. São 195 metros quadrados, 3 mil o metro quadrado de investimento aqui. Mas vai valer a pena. Quando que a gente entende se vale a pena ou não? De acordo com a localização, de acordo com os empreendimentos da região, de acordo com o perfil comprador desse tipo de imóvel. Aqui em Porto Alegre a gente está muito bem localizada. É uma rua que tem um logradouro excelente, está perto de escola, está perto dos principais hospitais, está em um dos bairros mais valorizados aqui da capital gaúcha. Então vamos conhecer o empreendimento e também um pouquinho do nosso entorno. Já conhecemos o apartamento, agora nós temos que entender o porquê que a gente resolveu realmente abraçar essa bronca. E nós não abraçaríamos essa bronca em qualquer localização e em qualquer empreendimento. E tá aí a questão de o negócio poder dar certo ou não. Porque aquilo que a gente não pode trocar, orientação solar, empreendimento e localização, é o mais importante para que lá na frente a gente consiga ter preço nesse imóvel. Aqui é a nossa área comum do andar. Não tá nem bonito nem feia, digamos assim. Se pintar, se trocar uma iluminação, já vai dar um up. Isso é bom. Aqui nós temos 2 elevadores. Esse é um ponto que eu acredito que faz diferença na questão de padrão do empreendimento. O elevador, ele não é um elevador novo, mas também pode ser trocado a qualquer momento. Agora vai ter reforma de fachada. Por quê? Porque o apartamento que a gente comprou, lembra que eu falei que ele foi comprado antes de nós no leilão. E quem colocou o imóvel a leilão foi por causa de dívida condominial. Então, o condomínio ficou rico. O condomínio ganhou todo o dinheiro da venda no leilão daquele apartamento. E isso é um ponto muito importante da gente conversar também, porque eu já recebi mensagens de pessoal falando sobre o quão ruim eram os abutres que faziam as compras dos imóveis no leilão. Só que a gente tem que olhar o outro lado também. A quantidade de pessoas que é prejudicada porque um condomínio não paga condomínio. E assim, não foi não pagar condomínio por um ano. Foram 15 anos, mais de 15 anos, sem pagar condomínio, com problemas que estavam causando para vizinhos. Então a gente tem que enxergar esses 2 lados. E agora o condomínio, ele não vai precisar fazer chamadas extras, porque ele conseguiu receber esse valor desse imóvel que pagou a dívida, que nem foi toda a dívida, na verdade, né? Aqui é o nosso hall de entrada. O hall de entrada também, aquela mesma ideia. Nem bonito nem feio. Precisa dar um up, precisa de uma maquiagem. Olha o sol vindo. O empreendimento são 2 torres. A gente está na torre de trás e tem a torre da frente. O que eu gosto bastante de entender é quem que é o público morador daqui. Para que a gente consiga enxergar lá na frente se o nosso potencial comprador vai pagar pelo que a gente está oferecendo. E a gente entende que sim, que é um público com um alto poder aquisitivo. Tem pracinha, tem uma quadra de esportes, tem um espaço gourmet mais antigo, mas o que vale tudo isso? Enxergar que tem potencial. Aí que a gente entende que a gente precisa saber se tem o potencial de ter áreas comuns, áreas de convivência ou não. E tem, tá ótimo. Aqui é um antigo salão de festas. O salão de festas tá bem antigo mesmo.
tá? Eu até lembro da época que eu morava com os meus pais. Primeiro apartamento onde eu nasci. Tinha um salão de festas bem parecido com esse. As cadeiras de madeira, mesa de madeira, vidro canelado. Tá ótimo. Olha a delícia desse sol aqui agora. Lá quando a gente tava gravando, tava sem sol. A gente não conseguia enxergar o sol. A gente não conseguia ver o potencial do sol. Aqui do lado nós temos um hotel. É o Hotel Lagueto. E isso é bom também para entender o padrão do público que tá nessa região aqui. Nós estamos no bairro Moinhos de Vento. O bairro Moinhos de Vento é um dos bairros que tem um alto poder aquisitivo aqui em Porto Alegre. Eu não sou cria do bairro Moinhos de Vento. Eu moro no Petrópolis, sou fã do Petrópolis. Mas assim, claro que eu moraria aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu sou filha de lá, mas tem quem seja filha do Moinhos de Vento, não quer sair, ou se já morou alguma vez, saiu, quer voltar. E esse é um ponto que é muito bom, que é um bairro que ele não está em decadência. É um bairro que tem sempre gente querendo vir morar aqui. E isso a gente enxerga com o potencial dos imóveis, que são imóveis que estão caros. A gente enxerga com muitos tapumes ao redor ainda, nos últimos terrenos que sobraram, e tapumes e empreendimentos que estão sendo construídos, como a gente consegue olhar lá, ó. Lá tem a construção de um empreendimento. Empreendimentos de altíssimo padrão. Lá são empreendimentos de mais de 10 milhões. Aqui na mesma rua tem empreendimentos de 5, 6 milhões que também estão em construção. E tudo isso a gente vai levando em consideração para conseguir entender quem é que vai comprar esse imóvel. Saindo daqui, para a gente entender bem o bairro e bem o empreendimento, nós temos portaria 24 horas, tem clausura. Bom dia. E a gente está aqui agora na Doutor Vale. A Doutor Vale é a rua desse empreendimento. A Doutor Vale é uma rua muito conhecida por causa da Praça do Demai e porque também tem muito perto o Hospital Moinhos de Vento. E logo ali é a 24 de Outubro, que é uma das principais ruas que a gente tem no bairro Moinhos de Vento. E aqui a gente tem tudo perto. Tem conveniência, tem restaurante, tem shopping, tem supermercado, tem tudo. Que é aquela famosa walkability, que é o que a gente entende que faz muita diferença no preço de um imóvel e que faz muita diferença também no perfil do público comprador. A gente consegue ir mostrando valor, aumenta a percepção de valor, que é o que a gente quer lá na frente quando a gente for colocar esse apartamento reformado à venda. Inclusive, assim, ele já está à venda. Então, quem quiser, está disponível. A partir de agora, a gente vai começar a mostrar semanalmente por aqui a evolução do nosso patão, a evolução de outras negociações que a gente possa estar fazendo, erros, acertos, escolhas, imprevistos, perrengues, tudo para mostrar que a internet ela romantizou muito o house flipping e romantizou muito as reformas e não é romântico. E aí que entra um ponto que é bom a gente saber aonde que a gente está pisando. Por exemplo, aqui, a gente sabe que vem bronca pela frente, mas ok. Nós pensamos muito bem isso, até pelo valor de investimento que nós vamos fazer aqui, 600 mil reais. Até o próximo vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Espero vocês!